Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje de novo fora do meu setup para falar um pouquinho do que foi essa segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, né? E foi já uma partida muito diferente, já dá para adiantar, da primeira por diversos aspectos. Tiveram algumas mudanças de escalação já no início do jogo que fizeram toda a diferença. O Brasil teve uma postura muito diferente desde o primeiro minuto e também um adversário muito mais frágil, né, do que o Marrocos da primeira rodada. Dito isso, vamos analisar então como que foi esse jogo do Brasil desde o início. E eu gostaria já de começar falando muito sobre a escalação do Brasil, né, que eu acho que fez toda a diferença, na verdade, para que a performance fosse bem melhor. Por que eu digo isso? O Ancelotti ele veio com um time muito parecido, com somente duas mudanças no início, que foi o Danilo do Flamengo no lugar do Ibañez para fazer a lateral direita e também mais para frente no ataque a saída do Igor Thiago e a entrada do Matheus Cunha para fazer essa função de pseudo centroavante, né? Porque o Igor Thiago é de fato um centroavante mais de ofício, o Matheus Cunha já é mais um atacante que também faz as vias de centroavante quando é necessário. E isso já mudou bastante a configuração do time do Brasil. Eu senti um time muito mais propositivo no ataque e muito mais tranquilo na defesa. Eu acho que assim, não existe discussão mais entre Danilo e Ibañez. A única discussão que tinha era se o Danilo aguentava fisicamente acompanhar. E assim, desde que ele entrou no jogo passado e nesse, ele aguentou plenamente. E isso era a única questão, porque ele é muito melhor do que o Ibañez, tecnicamente falando. Inclusive em posicionamento, tomada de decisão. Então isso dá uma tranquilidade muito maior para a defesa do Brasil. Então, ponto positivo, foi uma mudança que eu acho que deve ser mantida para jogos mais complexos. O que não quer dizer que será mantida para o próximo jogo. Talvez o Ancelotti decida mudar algumas peças para a Escócia, mas eu vou entrar nesse mérito no final do vídeo. E a outra mudança no ataque para mim foi a que mais fez diferença. O Matheus Cunha dá muito mais mobilidade para o time. Ele joga de uma forma um pouco mais centralizada e volta para receber a bola e consegue funcionar em várias tabelas. Com o Rafinha, com o Vinícius, com o Paquetá, com o Bruno Guimarães. Ele dá muito mais possibilidades de jogada na intermediária do Brasil, que era exatamente o que a gente não teve contra o Marrocos. Contra o Marrocos a gente viu, né, uma linha de volantes muito isolada e uma linha de atacantes que não tinha conexão nenhuma, faltava algum tipo de enganche ali entre as duas partes. O Matheus Cunha, mesmo jogando de centroavante, entre aspas, ele faz um pouco essa proposta de voltar pelo meio e liberar a jogada no Vinícius, liberar a jogada no Rafinha pelas pontas. Isso funcionou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, não é que o Brasil jogou mal, o Brasil ele parou de jogar, na verdade. O jogo já estava resolvido, estava 3-0, e aí o Brasil resolveu se poupar também fisicamente e o jogo ficou meio nada com nada. O Haiti teve até algumas oportunidades, nada muito severo também, e o jogo acabou aí mesmo 3-0. O que eu acho que dá pra gente levar de pontos positivos dessa partida, né? Bom, primeiro, as mudanças que foram feitas, que eu achei que foram muito boas e devem ser mantidas, já é um caminho de um time titular mais ideal. Eu ainda acho que o Casemiro deveria ser substituído pelo Fabinho para que a gente de fato tivesse um 11 ideal para jogos de maior complexidade na Copa do Mundo. Mas eu não acho que isso será feito. O Ancelotti, ele confia muito no Casemiro, é um homem de confiança, um cara que é muito querido também dentro do elenco, então ele não deve sair dessa posição, mesmo que talvez fosse o ideal. Mas as outras mudanças já foram feitas e eu achei, assim, muito bom como uma evolução da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Tirando isso, eu acho que a postura do time também é um recado para o resto da Copa. O primeiro jogo o Brasil entrou afobado, com certo receio de fazer as jogadas e muito perdido. Eu não sei se os jogadores estavam nervosos ou se não se prepararam corretamente contra o Marrocos, eu não sei o que aconteceu, mas foi um Brasil muito bizarro, e isso não pode se repetir. E uma das coisas que a gente estava se perguntando era se o Brasil seria capaz de superar essa estreia duvidosa, não foi trágica, mas foi duvidosa, né, que foi um empate com o Marrocos, e reverter essa situação anímica. E isso a gente viu que o Brasil conseguiu. Os jogadores, todos eles, isso também é muito positivo, que não foi um outro, foram todos,
estavam completamente diferentes. Já entraram nesse jogo para amassar o Haiti, jogar para frente, jogar com muita proatividade, e isso que era o mais importante. E eu gosto dessa mentalidade, espero que o Brasil mantenha isso contra a Escócia e contra quem vier no mata-mata. Porque mesmo que o Brasil não seja o melhor time dessa Copa do Mundo, e não seja o grande favorito, e não é, pelo menos tem que acreditar e tem que jogar para frente, que seja para perder tentando vencer. Então esse é um outro recado que eu acho extremamente positivo para o resto da Copa do Mundo. E também as opções que podem entrar nesse time, né? Eu gostei da entrada do Endrick, eu gostei da entrada do Ryan, eu gostei da entrada do Danilo, do Botafogo, né? O Danilo Santos mais para frente. Eu acho que foram positivas, principalmente o Endrick e o Ryan. Né? Entraram no segundo tempo com o jogo já decidido, sem muita pressão contra o Haiti, que é de fato muito frágil, e jogaram bem. O Brasil podia ter ganhado de 4-5. Tiveram 2 gols que foram feitos que estavam em impedimento por pouco. O gol não saiu por causa do impedimento, então podia ter sido 4-5. Tiveram várias jogadas que acabaram não sendo muito bem definidas, mas deu também para perceber que o Brasil tem banco. Existem opções caso seja necessário em jogos mais difíceis. Tanto com o Brasil perdendo, no mata-mata, o Brasil empatando, ou contra, por exemplo, uma Escócia muito fechada. Existem opções, a gente não está dependendo somente de um ou outro jogador. Outro aspecto positivo foi que jogadores que jogaram muito mal a primeira partida melhoraram. Especificamente o Paquetá e o Bruno Guimarães. Porque o Vinícius jogou bem de novo, né? E eu acho que o Casemiro fez um jogo razoável apenas, e o Rafinha eu ainda vou entrar no mérito, né? Mas acho que fez um jogo bem ruim. Então, o Paquetá e o Bruno Guimarães são essenciais para esse time, porque eles são ali um corpo do meio de campo que precisa funcionar. E hoje eles funcionaram, jogaram muito bem e deram a volta por cima do jogo passado. Um outro recado excelente para que o Brasil funcione e continue funcionando melhor. Agora existe um ponto que é negativo por um lado e de certa forma pode vir a ser algo positivo quando a gente for analisar o cômputo geral da Copa, né? Que foi a saída do Rafinha. É óbvio que é triste, né? Porque o Rafinha é um titular desse time, um titular quase que absoluto da ponta direita do Brasil e um grande jogador. Então, por esse aspecto, é obviamente algo ruim para o Brasil, né? A gente talvez tenha perdido um jogador para o resto da Copa, ainda não sei, eu tô gravando esse vídeo logo após o fim do jogo, né? Então não sei a gravidade da lesão, mas tá uma dúvida se foi algo muscular ou se são dores que ele supostamente está sofrendo também com bolhas no pé. Então é difícil de saber até quando o Rafinha pode ficar fora. Porém, ele não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, né? É um jogador que é muito importante, é difícil de tirar ele da rotação, só que ele não vinha jogando bem. O primeiro jogo contra o Marrocos foi muito ruim do Rafinha, e esse jogo também contra o Haiti, ele não vinha fazendo uma partida boa até sair, aí mais ou menos na metade do jogo, né? Um pouco antes do fim do primeiro tempo. E quem entrou no lugar dele, que foi o Ryan, fez uma boa partida. E a gente ainda tem a opção também do Luiz Henrique, que eu acho que não entrou porque, sei lá, o jogo já estava mais encaminhado e o Ancelotti queria ver como o Ryan ia se comportar. O Luiz Henrique deve ser titular se o Rafinha não puder jogar, e não o Ryan, né? Mas eu acho que nós temos opções que hoje entregam mais. Pode ser um mal que acabe se transformando em algo positivo quando a gente for analisar a Copa depois do fim dela, né? Isso acontece várias vezes no futebol. Às vezes você tem jogadores que param de jogar porque sofrem uma lesão e tudo mais, mas que já não vinham em grande momento e acaba que a saída deles favorece o coletivo, né? Desejo a recuperação do Rafinha, claro, porque é um jogador muito importante, mas não é o fim do mundo. Acho que nós temos boas reposições para aquela posição. Existem outros atletas que se lesionassem, de fato a gente não teria quem colocar no lugar. E aí seria uma tragédia. Mas no fim das contas o resultado foi muito positivo para o Brasil. No fim o Brasil precisava vencer acima de tudo, porque agora é líder do grupo, né? Tá aí empatado em pontos com o Marrocos, com 4 pontos, um empate e uma vitória, que o Marrocos venceu da Escócia, né? Um pouco mais cedo, só que está ganhando no saldo de gols. E como o empate entre eles anula o confronto direto, o Brasil é líder por vantagem de 2 no saldo. É bem verdade que a última rodada é contra a Escócia e o Marrocos pega o fraco Haiti, e é difícil saber aí quem que vai acabar na frente em questão de saldo de gols, mas essa vantagem de 2 gols é muita coisa numa Copa do Mundo e eu acho que já encaminha bem um primeiro lugar no grupo para o Brasil. Também não quer dizer nada, né? Porque ele vai pegar ou Holanda ou o Japão, e isso também, os dois são muito difíceis, então talvez não mude nada no fim das contas, mas é interessante, né? É sempre positivo você acabar em primeiro até na questão anímica, de moral, pro elenco também.
E aí já prevendo, né, a próxima rodada no dia 24 de junho, daqui a pouco, né, daqui a 4 dias, a gente vai ter lá em Miami, Escócia e Brasil às 7 horas da noite. E assim, a Escócia, cara, hoje fez um jogo bem ruim contra o Marrocos, mostrou de novo que é um time com praticamente nenhuma capacidade ofensiva, depende muito de bola aérea, de gols fortuitos, gols de cabeça. Não é bem gol cagado, né? Mas é um time que não tem muito o que mostrar atacando, então depende um pouco da sorte. E se defende de uma forma muito sólida, muito dura, muito física, e é um time difícil de ser furado, né? O Marrocos conseguiu fazer um gol no inicinho do jogo e depois tentou, teve outras chances, teve umas 3, 4 chances que foram decentes, né, boas, mas também não teve muito mais do que isso, e no segundo tempo perdeu muito fôlego de novo, né, igual tinha feito contra o Brasil. Então eu prevejo um jogo complicado do Brasil contra a Escócia, bem diferente de contra o Haiti, eu acho que o Haiti estava muito mais entregue, mas a Escócia também não tem tanto de onde tirar. É mais uma questão do Brasil ser capaz de furar uma defesa mais sólida do que de sofrer de fato qualquer coisa, né? E a Escócia, querendo ou não, também joga por um empate. Já tem 3 pontos, e 3 pontos talvez não sejam o suficiente, né? Então joga para empatar com o Brasil e ficar com 4 pontos e aí virtualmente se garantir na próxima fase. O Brasil se empatar com a Escócia, tá garantido, né? Porque mesmo que o Marrocos vença, o Brasil vai ter mais pontos que a Escócia e vai se classificar em segundo no grupo com 5 pontos. Então também não é um desastre, né? Não é o fim do mundo o Brasil empatar com a Escócia. Mas, obviamente, o time vai entrar para vencer, para se classificar em primeiro lugar, e eu acho que é extremamente capaz, principalmente pelo que a gente viu hoje. Um Brasil competente, um Brasil querendo jogar e querendo vencer. E eu acho que talvez existam algumas mudanças na escalação também para esse jogo contra a Escócia. Não é que eu acho que vai acontecer, mas eu não ficaria surpreso se ocorressem algumas mudanças, por exemplo, no sistema defensivo, né? Talvez o Douglas Santos não jogar o Alexandro para poupar o Douglas Santos, até porque ele já tá com cartão, e se ele toma outro cartão contra a Escócia, ele fica de fora de uma rodada de mata-mata, então pode ser que ele seja poupado e jogue o Alexandro, trocarem os zagueiros, talvez, por uma questão de descanso, não sei se será necessário, o Léo Pereira, o Bremer, para dar algum tipo de rodagem, né? Talvez o Danilo também seja poupado, na linha de meio de campo, pode ser que ele poupe o Casemiro pelo mesmo motivo dos cartões, né? Porque o Casemiro também já tomou cartão, pode ser que ele mexa no ataque, troque um jogador ou outro para ver o que vai rolar, testar coisas novas. Tudo bem que não é bem o momento de testar, mas é possível que isso seja feito, tá? Eu não duvido que o Brasil venha com 11 titular ligeiramente modificado. E se o Rafinha tiver mesmo em condições duvidosas de jogo, ele provavelmente não vai jogar para ser poupado também para as fases mais agudas da competição, porque quem entra no lugar dele também é bem competente. E o Neymar, ao que tudo indica, não joga contra a Escócia também já está fora, são as primeiras análises que chegam aí, né, as reportagens que indicam que ele não vai jogar também contra a Escócia. Muita gente estava imaginando que ele talvez ganhasse alguns minutos, porém, acho que isso não vai acontecer. E, na verdade, acho que a participação do Neymar nessa Copa tá desenhada para ser daquela desespero, né? O Neymar entrar para jogar ali uns 10, 15, 20, 30 minutos numa situação em que o Brasil esteja muito necessitado da participação dele. Então acho que também não veremos o Neymar nessa fase de grupos, mas agora eu sinto que está bem encaminhado a classificação para o mata-mata, e o mais importante, eu repito, é o desenvolvimento desse time, que esse time fique mais coerente, jogue um futebol mais coeso, mais compacto entre as linhas e que consiga executar melhor as jogadas e de fato ser um time perigoso, porque a fase de grupos, beleza, o Brasil vai passar. Mas quando pegar times mais fortes, Holanda, Japão, Inglaterra, Noruega, o Brasil tem que estar preparado para fazer um grande jogo. E eu espero que essa evolução continue, que nem, por exemplo, foi com a Argentina na Copa passada. Perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita num jogo tenebroso e com o tempo na Copa foi se arrumando e acabou sendo campeã. Isso é possível, isso já aconteceu algumas vezes em Copa. É um cenário específico e que propicia esse tipo de situação. Espero que aconteça com o Brasil também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo de hoje é especificamente sobre o Brasil, é claro, porque é a grande prioridade. E aí já voltamos aí nos próximos dias com os nossos vídeos sobre todos os jogos da rodada. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Um forte abraço e até a próxima.